Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou pedir que todos fechem os olhos, acalmem os vossos corações e vamos fazer uma oração para iniciar a palestra. Mente, produza em mim, Espírito, a bondade. Mostre-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor onde eu estiver. Antes de começar a palestra, a gente quer passar um recado que no dia 16 de setembro a gente vai ter o nosso café colonial, né? Então, todos convidados, o pessoal de casa também. E os convites o pessoal encontra com os voluntários da casa, os dirigentes, né? Todos temos os convites para vender. Então, a gente conta com a presença de todos, que é com esses eventos, que a gente está fazendo 2 eventos por ano, né, que a gente mantém a manutenção da casa, né? São água, luz, né, internet, todos os custos que a gente tem na casa são mantidos com esses 2 eventos. Então, a gente conta com a colaboração de todo mundo, com a presença, para que a gente tenha um grande evento. A palestra de hoje, eu vou falar sobre o desejo. E quando nós falamos sobre o desejo, a gente tem aquela percepção de que tem algo nos influenciando para que nós procuramos alguma coisa ou vamos fazer alguma coisa. E temos aquela velha percepção, aquela velha visão de um anjinho no lado esquerdo te falando e um demoninho no outro te influenciando. É uma percepção antiga que as igrejas tinham, que isso é uma parte ruim de você e a outra parte mal, né? Quem dera se fosse simples assim, se fosse uma parte mal te influenciando e uma parte boa, né? Além de ser uma visão muito antiga, ela é uma visão resumida e muito superficial. E quando na verdade o bem e o mal ele está voltado totalmente para dentro de nós. A nossa essência ela carrega esse lado positivo e o lado negativo. Um lado nosso que tem um pouco mais de visão, um pouco mais evoluído, tende a ver que aquilo não é uma decisão boa para fazer. Enquanto o outro lado, ele tende a querer repetir aquela situação que traz prazer para o corpo físico. E Chico Xavier ele definia muito, de uma maneira muito fácil e muito divertida, até o que é o desejo. O desejo, Chico definiu que é você correr de um cachorro muito grande, muito feroz, torcendo para que aquele cachorro te alcance. Você quer que aquele cachorro, você está correndo, mas você está querendo que aquele cachorro te alcance e te pegue. Porque quando nós temos o desejo por determinada situação, no nosso fundo ainda tem uma vontade de repetir aquilo, de passar por aquilo. Tem um desejo de comer alguma coisa. Lá no fundo tem aquele desejo, por mais que você saiba que você não pode. Por questões, às vezes, de saúde, que você não deveria comer, mas lá no fundo ainda tem aquela pontinha de vontade para querer repetir. O desejo, ele é algo ainda muito presente, né, em espíritos como os nossos, né? Nós somos espíritos ainda em evolução. Somos espíritos imperfeitos. O nosso planeta ele ainda é muito ligado aos prazeres carnais, né? aos prazeres sensoriais, que é o que a gente nos dá prazer. Então, na Terra, nos espíritos que aqui habitam, ele é ainda uma tentação muito grande, né? Somente espíritos, às vezes, mais puros, mais elevados, eles já passaram por isso. Então, eles não têm mais essa tentação do desejo, né? Às vezes aqui, se tiver alguém que assim, eu não
tenho desejo algum. Então, não tem nada que me deseje ou que tenha a tentação por eu querer repetir aquilo. Às vezes é um espírito que está numa elevação muito grande. Né? Às vezes é um espírito num grau angelical de evolução. Né? E às vezes a gente ficaria espantado de ter um espírito desse aqui conosco. Né? Num planeta como o nosso, esse espírito provavelmente não habitaria aqui. Ou, por outro lado, ele já foi tão tentado e caiu em todas as tentações que tinha, que nada mais o tenta, nada mais o despreza, o desperta o prazer. Então já sucumbiu, já caiu em todas as tentações possíveis, que não tem nada mais que seja uma novidade para ele, que vai trazer algo de prazer nas situações que ele enfrenta. Mas o desejo, ele faz parte constantemente da vida do encarnado. E ele requer algum esforço para a gente não estar repetindo ou caindo no desejo, para que nós possamos evoluir. Os estados de espíritos de angelitude, de anjos evoluídos, eles passaram por isso já. Né? São almas que conquistaram esses postos, essas elevações através de muito esforço. Eles passaram por todas as provações, todas as tentações que nós passamos dia a dia, e eles conseguiram superar. Né? Provavelmente depois de muita queda, de muito esforço, mas conseguiram ter uma superação. E os anjos, eles não são feitos de matérias simples, de matérias frágeis. O anjo ele não é feito de cristal, que qualquer coisa abala ele, qualquer coisa acaba quebrando ele. O anjo é feito de uma matéria sólida. E essa matéria sólida, ele conquistou através de muito sacrifício, né? De muita restrição, muita renúncia, um trabalho muito duro na sua parte moral e evolutiva para ele atingir aquele ponto. Então ele teve uma caminhada muito árdua para atingir aquele ponto. Passou por tudo o que nós passamos para atingir aquele nível de elevação. E os espíritos superiores, eles entendem quando nós caímos em desejo, nós caímos em alguma tentação, porque eles têm a percepção, por já ter passado aquilo, de que é difícil. Muitas vezes as pessoas caem e vão caindo, então eles têm essa percepção porque eles já passaram por isso. Eles já tiveram a encarnação deles e já conquistaram isso através de várias quedas, que é o normal na nossa evolução, porque o nosso espírito ele tem geralmente numerosas reencarnações. E a gente passa por vivências e vivências para elaborar uma evolução que a gente consiga estar firme, não ter mais a tentação do desejo e não ter mais muitas tentações que a gente ainda tem aqui nessa evolução que o planeta ainda está. Tem uma passagem do Evangelho de Mateus que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quem dera que, quando ele diz aqui, mas a carne é fraca, que a carne fosse somente o corpo físico. A carne ela vai muito além do corpo físico. Porque nós temos exemplos e a gente percebe no dia a dia quantos espíritos, após desencarnarem, que eles permanecem ligados em situações de vícios, em situações de bens materiais, né, que ficam às vezes atrelados a heranças, apegado a pessoas. Então eles permanecem na vida encarnada após a sua morte. Então a percepção de carne ela vai muito além do corpo físico. Né? A carne ela é muito ligada às vulnerabilidades que nós temos quando encarnado. E muitas vezes essas vulnerabilidades elas não se perdem com a morte.
Elas ficam grudadas, como a gente estava falando no estudo agora há pouco. Muitas vezes as pessoas não têm a percepção que morreram, porque elas às vezes não são preparadas para a morte, às vezes não têm uma visão de uma vida após a morte, e quando elas se encontram do outro lado, elas se encontram perdidas, elas não sabem o que aquilo está acontecendo, às vezes elas não têm a percepção do que está acontecendo, de como ela deveria agir. E quando quando a gente tem o sentido da carne nessa passagem, esse sentido da carne ele é necessário para que nós pudéssemos operar no mundo físico. Nós precisamos ter essa matéria física, sólida, condensada, para que nós possamos, aqui em terra, reencarnados, estar diante dessas situações, para que nós podemos ser provados novamente, porque essa evolução ela é medida de acordo com as provas. Quando você reprova, a prova retorna. Quando você reprova, ela vem até que você consiga superar e passar por ela. E como eu disse antes, é na carne que essas vulnerabilidades elas são testadas. Ela é testada nessa lei de impermanência que nós temos, né? Nós somos espíritos que passamos por gerações, por encarnações e encarnações aqui na Terra, né? Peregrinos, pelo tempo que for necessário, justamente para que essas provas sejam superadas por nós. Nós somos preparados por Deus e pela espiritualidade superior para a felicidade, né? E se nós não tivéssemos essas vivências e às vezes passar por algumas situações que, como nós temos no nosso véu do esquecimento, nós talvez não conseguiríamos desenvolver muitas qualidades que nós precisamos. Então a gente passa por esse processo árduo, que é um processo muitas vezes difícil, porque o desejo ele é muito ligado às nossas emoções internas. Nós temos uma dificuldade às vezes muito grande para nós mudarmos essas vicissitudes internas que nós temos, essas coisas que são mais do eu interior. As coisas externas, as mudanças externas, as físicas, nos causam bagunça, nos causam transtorno, mas elas são mais fáceis de fazer. Quando você vem para uma reforma íntima, uma reforma interior, ela é uma reforma mais difícil, porque nós temos muitas vezes nós mesmos como os nossos opositores. Nós às vezes estamos tentados a não querer mudar aquela situação, mesmo inconscientemente. E a lei da evolução ela respeita, né, esse princípio, um princípio natural, que a gente vai gradativamente evoluindo, né? Vem como um princípio da natureza, você pode fazer uma analogia com uma árvore, ela vem da semente, ela germina, ela cresce e ela começa a produzir frutos. Ela tem uma sequência, né? Uma sequência natural. E nós devemos seguir essa sequência e não nos abalarmos ou nos punirmos quando nós caímos em algum desejo, nós às vezes erramos em alguma situação, né? E é por isso que nós estamos sempre à frente das nossas provas. Sempre as provas vão acabar retornando para nós, né? Quando nós reencarnamos, nós não estamos com posse da nossa memória. Nossa memória ela vem às vezes muito superficial. Para alguns vem mais abertos, mas para a maioria ela vem muito superficial. Tem aspectos positivos e negativos nisso, né? Alguns fatores eles são necessários que nós esqueçamos, porque se nós não esquecêssemos, se nós não tivéssemos o véu do esquecimento, às vezes na nossa família nós não conseguiríamos ter ali uma convivência.
Não conseguiríamos olhar para uma pessoa que está ao nosso lado. Então, às vezes, é necessário. E muitas coisas, às vezes, são esquecidas até das nossas propriedades que nós adquirimos durante as nossas vidas anteriores, para que nós, às vezes, tivéssemos uma evolução um pouco moral. Porque muitas vezes a gente tem uma qualidade muito boa, só que ela não é acompanhada de uma moralidade. Então isso acaba tirando um pouco das qualidades daquilo, né? Então por isso que nós temos numerosas encarnações, deveremos viver para que nós vamos passando para que tenhamos um firmamento nessas qualidades, né? Temos que viver novamente, várias e várias vezes. Tem pessoas, por exemplo, que estão aqui desde a época de Capela, né? Vieram lá 20, 30 milhões de anos e ainda estão aqui. E eles estão aqui porque às vezes eles não conseguem se desprender dessas situações de desejo. Cria-se um vínculo magnético que acaba puxando essa pessoa novamente para determinada situação. E essa pessoa, ela, por reencarnações e reencarnações seguintes, ela não consegue se desprender, né? Pegamos, por exemplo, assim, uma pessoa que teve reencarnações sequentes em pontos de poder. Foi uma pessoa muito poderosa. Quando ela vem numa situação onde ela não tem poder, a espiritualidade lhe coloca num local onde ela não tem poder de mando ou poder sobre as outras pessoas, ela quer, às vezes, a todo custo voltar para uma situação dessa. Você vê, às vezes, pessoas que não têm poder nas suas funções, mas que são arrogantes, são prepotentes, porque elas querem a todo custo voltar a ter poder. Então é aquele vício que elas têm no desejo, às vezes, de mandar, de ser importante. Não respeitam a naturalidade de ela estar naquele ponto que ela deveria estar. Está naquele local que ela veio para vivenciar naquela encarnação. Tudo por essa questão magnética que nós temos, principalmente quando estamos encarnados, que somos mais suscetíveis a isso. A gente fica mais suscetível às emoções. Agora eu me esqueci o nome do livro, mas tem o caso da encarnação da Alcione. Oi? No livro Renúncias, né? E a entidade angélica que foi responsável pela reencarnação dela, ela deixou bem claro para ela, falou, olha, você está indo numa missão muito perigosa, porque você, estando encarnado, você vai experimentar várias sensações que o corpo físico traz. Você vai experimentar carência, solidão, necessidade de aprovação, acolhimento, envolvimento. Ela vai partilhar de várias situações que o corpo encarnado traz. Vai trazer a questão desse magnetismo, dessa ligação que ela teve com espíritos de vidas anteriores. Vai criar ligações com os espíritos que ela eventualmente circular ou conviver. E ela pode criar débitos naquela vivência por estar indo pelas emoções e pelos desejos que o corpo físico traz, que poderiam fazer com que ela não retornasse para o local de onde ela veio. Isso ela sendo um espírito muito evoluído já, que veio em missão de resgate para resgatar um ente querido. Então vejam como a espiritualidade superior vê com preocupação até para um espírito superior encarnar e ter as sensações, dos desejos que nós sentimos como encarnados. Isso aflora muito, isso traz muito para o corpo, né? E é esse conjunto, às vezes, de vulnerabilidade que é a carne. Que a carne nos traz essa situação. E aí que começam os processos de tentação, né?
Todos acabamos sofrendo tentação, né? Todos. É difícil um ser que não é tentado, né? E o processo de tentação, ele é natural na evolução. Ele é um processo que ele vem naturalmente, né? Mas se nós pegarmos, por exemplo, as aulas de física, né? Que a física, se você pegar a lei da física, os princípios dela são os mesmos princípios da lei natural, né? Que é a lei de Deus, a lei divina, e que tem os mesmos princípios da lei moral. A lei da física de ação e reação, ela diz que todo corpo que está em movimento, ele tende a querer se manter em movimento. Todo corpo que está parado, ele tende a querer ficar parado. Então, quando você vem de uma série de encarnações, passando às vezes por desejo, passando por tentações, quando você chega numa encarnação que você precisa controlar isso, você às vezes acaba passando por aquele processo de tentação que nós podemos comparar à inércia de uma força da física. Você pode não entender de física, mas se você estiver num carro a 100 por hora e você precisa reduzir bruscamente a 40, você vai sentir no seu corpo ir para frente. Porque é o movimento querendo continuar, querendo manter você em movimento. E assim são as situações de desejo e tentação. Por mais que você resista, é o movimento daquele magnetismo que você tem de várias e várias reencarnações fazendo a mesma coisa, querendo te jogar de novo, te colocar de novo naquele mesmo processo de tentação, aquele mesmo processo de desejo. Então a gente acaba sofrendo os impactos contrários àquele movimento. Eu não quero ir, mas alguma coisa magneticamente te puxa para aquela situação. E aí é onde nós precisamos ser fortes para resistir, para segurar, para não deixar levar através do magnetismo. Assim são os nossos hábitos que nós temos, que nós precisamos mudar. Às vezes é difícil, porque às vezes você, quando viu, você já fez inconscientemente. Às vezes uma palavra que você diz, às vezes você acaba nem percebendo o que você falou e saiu. Assim são as nossas reencarnações. Elas passam por várias para que nós tenhamos a força moral para sustentar esse novo movimento. Queremos estar no movimento do bem, um movimento de evolução moral. Então nós vamos passar por várias para ter força para segurar esse movimento de inércia. A tendência é querer voltar, querer repetir. Esses comportamentos, eles são inconscientes. É um movimento que às vezes você não percebe. Tem pessoas que às vezes passam muito tempo querendo sair de um vício, de uma droga, de um álcool, às vezes um vício sexual, que as pessoas acabam repetindo e não conseguem sair. Por mais que tentam, não conseguem, né? E nós não podemos nos julgar, né? Quer nós avançamos, quer nós às vezes estacionamos um pouco, que o Espiritismo deixa muito claro isso, que nós não regredirmos, né? Nós estamos em constante evolução, por menor que seja, mas reencarnação após ela, nós estamos em evolução. E nós que a gente se propõe a uma encarnação mais consciente desses nossos hábitos, dessas nossas tentações que precisamos mudar, é uma reencarnação um pouco mais difícil, né? Porque nós lutarmos contra esses hábitos que às vezes já estão enraizados é muito difícil. Tem pessoas que são, às vezes, tolhidas um pouco do seu livre-arbítrio para justamente conseguirem evoluir um pouco numa direção. Porque às vezes elas estão tão enraizadas que elas, por mais forte que o espírito seja para querer vir, quando ele está em carne, ele acaba repetindo. E nós temos assim uma sequência, às vezes, tão longa de reencarnações, em posições tão diferentes, que a nós não é aberto muita coisa. E se fosse aberto, nós ficaríamos muito surpresos do que nós já fomos.
às vezes do que nós já cometemos. Né? Porque uma reencarnação, por exemplo, do Jonas agora, nesse momento aqui em Blumenau, ele é muito diferente de uma reencarnação do Jonas lá na Idade Média, onde os tempos eram outros. Então, às vezes, você passou por reencarnações muito sofridas e você vem, às vezes, com algumas magnitudes daquelas reencarnações que acabam lhe levando, né? É por isso que nós não temos a visão das reencarnações anteriores, para que nós possamos, às vezes, melhorar a nossa caminhada de uma maneira um pouco mais leve, né? Emmanuel, no livro Origem das Tentações, ele diz aqui: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu. No curso das horas eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Todo dia nós vivemos circunstâncias que funcionam como imãs para puxar, né? Nos puxar para novas provas, né? Então isso acaba nos colocando novamente para aquele teste, né? E essa magnitude, ela vem com o que nós temos dentro, né? Porque se nós pegarmos, por exemplo, uma cesta de diamante e tentar um cavalo com essa cesta de diamantes, você vai ver que aquilo magneticamente não atrai aquele animal. Aquele animal não tem uma atração magnética para aquilo. Se nós pegarmos essa cesta de diamantes e passar por Brasília, você vai ver que isso atrai muito. Então isso puxa, entende? Se nós pegarmos um milho e levar para esse cavalo, é uma situação que vai atrair aquele animal, né? Porque isso está no pensamento das pessoas. Nossa vida não é o que nós vivemos, reflete no pensamento, no espiritual, né? Tal como nós pensamos é a nossa vida. Às vezes o que nós pensamos não está no lado de fora, mas ela se encaminha por aquilo, porque o nosso pensamento é vida, não é a vida e o pensamento. E o Emmanuel, ele diz o que é concupiscência. Né? Constitui no fundo viciada e perversa a natureza humana e primitiva. E aí, nesse ponto, é onde vem os dois pontos, né? Os dois componentes, que é o vício e a perversidade, né? Que tem toda a ligação dele com o desejo, que o vício é algo que passou da medida, é um desejo que você não consegue controlar, ele saiu fora de medida. Então isso se tornou um vício. E a perversidade é quando aquela experiência dominou você. Você não tem mais domínio sobre aquela experiência. É por isso que nós não vemos assim animais viciados, porque o animal, ele tem, por exemplo, um animal viciado em sexo, você não vê. A natureza do animal, ela é cíclica, ela é temporal, é naquele momento certo, ela acontece e termina. Ele passa pela experiência, só que a experiência não domina aquele animal. Então, o homem, às vezes, ele deixa ser dominado pela experiência, dominado pelo aquele vício que acaba fazendo coisas perversas, né, em cima de desejos. Mas o desejo, por outro lado, ele é muito necessário para a nossa vida. É o desejo que às vezes nos impulsiona à frente, nos impulsiona a buscar alguma coisa. Ele nos impulsiona a viver. Ele é o propulsor da nossa vida. Pensamos assim, num barco, o desejo, ele é o motor desse barco. Só que nós precisamos ter um leme. Se nós não tivermos um leme nos guiando com esse motor potente à frente, ele vai nos levar a um penhasco, vai nos levar a um local onde vai acontecer uma tragédia. Então o desejo, ele é necessário, ele é o propulsor da nossa vida. Só que ele tem que ser guiado
com responsabilidade. Nós não vivemos aqui na Terra sem o desejo. O desejo ele é necessário, né? É isso que nos dá às vezes vontade de progredir, um desejo de ser um espírito melhor, de evoluir materialmente, que é necessário. Nós não podemos ir à frente materialmente e sem subir também. A subida ela deve ser a 45 graus, ela não pode nem ser só para frente e nem só para cima. Nós devemos ir à frente e acima, para que nós evoluímos tanto no material quanto no espiritual. Então é necessário essa parte, o desejo ele é necessário, com responsabilidade. Né? Você não deve deixar que as experiências do desejo acabem por dominar você. É necessário que nós, na caminhada, nós identificamos, né, a sombra que nós temos na nossa vida. Nós precisamos buscar o que nós temos de mudanças a serem feitas para que nós conseguimos trazer isso à luz, porque nós não conseguimos modificar ou regenerar alguma coisa se nós não temos a ciência disso. Se um problema está na sombra, ele não consegue ser modificado, porque ele está lá, ele não está sendo visto ainda. É um erro que você tem às vezes na sua personalidade, ele só é necessário fazer a mudança quando você tem aquilo em mente. Você sabe que aquilo tem que ser mudado. Então, depois dessa constatação que você consegue, trazendo para a luz, você vai conseguir melhorar aquilo. E trazer para a consciência, às vezes, é muito difícil. É um caminho, às vezes, complicado. Você resistir a alguns desejos, ele não é, vamos dizer assim, que não é confortável, não é fácil. O fácil é você cair, né, na tentação. O fácil é você deixar o desejo falar mais alto. Você pega, quando nós estávamos na construção da casa aqui, era necessário que viéssemos para cá, às vezes de manhã, só que não era divertido, não era bom você vir no inverno, você sair 7 horas da manhã para vir para cá para fazer a construção. Né? Então você tinha aquele inverno, às vezes com chuva, e a tentação de você ficar deitado e você ficar em casa era grande. Então, o gostoso era você deixar aquela tentação te pegasse. Né? Você desligar o relógio e voltar a dormir. Então, é difícil muitas vezes você não cair na tentação, você não deixar o desejo te dominar. Um violonista que ele treina 6 dias por semana para uma apresentação semanal de 1 hora. Ele treina 6 dias por semana. Não é gostoso para ele, às vezes, treinar 6 dias por semana. E teve um violonista que eu ouvi ele falar uma vez que ele disse que se ele ficar 1 dia sem treinar, ele não percebe diferença. Se ele ficar 2 dias, ele percebe a diferença. Se ele ficar 3 dias, o público percebe a diferença. Então ele treina todos os dias. Todos os dias não, 6 dias por semana ele treina. Então não é gostoso. Só que é necessário para fazer o certo. Então você vencer é difícil. Não é confortável. E você fazer o que você quer, às vezes não é liberdade, como muitas pessoas pensam que eu sou livre porque eu faço o que eu quero. E você, muitas vezes, você só é livre quando você faz o que você não quer. Porque quando você faz o que você quer, você já virou refém do seu desejo. Você já virou refém da sua tentação. Eu só faço o que eu quero. E o que você quer, às vezes é uma tentação que você está caindo e não está percebendo. Então, muitas das vezes, o difícil é o certo a se fazer. O desconfortável é o que precisa ser feito. O propósito da vida é trabalharmos e nos guiarmos para a perfeição. E muitas vezes o caminho ele não é confortável, ele não é prazeroso, como você cair numa tentação.
Eu vou ler aqui uma cartinha que veio da Vó Maria hoje, que tem bem a ver com os desejos. Ela diz: a escravidão aos desejos vos apequena e vos puxam para furnas escuras e sem saídas a princípio. A escuridão dos vícios vos aprisionam na crosta terrestre. A escravidão ao apego material vos torturam e cegam vossos olhos em direção à luz. Acordem, filhos, e busquem vossas essências. Busquem o que habita dentro de vós. Só o amor vos salvarás. Procurem durante a sua caminhada desapegar dos desejos da carne e procurar olhar para o céu e entender que de lá vos vivem e para lá, de lá vós vieram e para lá voltarão. Busquei o equilíbrio de vossos sentimentos e verão quanto se tornará mais fácil a caminhada pelas pedras da vida. Só o amor compensa, só a luz brilha, só a caridade vos liberta. É uma carta da Vó Maria que veio hoje na psicografia. E assim eu encerro a palestra. Eu vou ler aqui os nomes das cartas psicografadas que vieram. Os nomes, às vezes, é o nome da pessoa, às vezes é o nome para quem a carta é encaminhada. Então, se alguém se identificar com algum nome, é preciso pegar a carta e ler o teor dela para ver se faz sentido, né? Que às vezes tem alguns nomes iguais também. Então, essa aqui é Pedro Henrique Paula, Alberindo de Jesus, Inês Alves, Antônio, Marco Aurélio Torquato, Angélica, Catarina, João Tales, Mônica Tauses, Antônio da Fonseca e Laurinha. Essas foram as cartas que vieram hoje. Nós vamos fazer a oração final e depois nós teremos os passos de tratamento. Pedindo para que, se alguém fez consumo de álcool hoje, não entre nas salas de tratamento. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz no mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada e iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.